Então, a avaliação primária, o objetivo, ele é dirigida, como eu falei para vocês, aos 4 maiores sistemas, que é o respiratório, cardiovascular, neurológico e urinário. Então, esse paciente traumatizado, mas ele veio de um atropelamento, tem uma contusão, você vê claramente isso no abdômen. Avaliar ação primária, que inclui os 4 principais sistemas, tá? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque o paciente que muitas vezes vai vindo com uma lesão muito grande, por exemplo, um hematoma na região do abdômen, ele pode ter um trauma torácico e ter uma condução pulmonar que está colocando em risco a vida dele naquele momento. Então, se a gente ficar só focado no que a gente está vendo no externo, na lesão externa, onde talvez o principal sistema tivesse acometido, a gente esquece dos outros para dar esse suporte vital à vida. Tá? Então, investigar a perfusão e a oxigenação desses tecidos, né? Então, o tecido está sendo bem perfundido, está sendo bem oxigenado? Como que a gente faz para fazer essas investigações, né? Através da nossa monitoração, através da nossa inspeção, da percussão, dos exames complementares, de uma coleta de sangue para uma hemogasometria. Então, aí entra um conjunto, né, de recursos que a gente tem que lançar a mão para fazer a investigação dessa perfusão e dessa oxigenação dos tecidos. A partir daí, a gente fala que a gente tem que estabilizar o paciente com trauma. E a gente tem que estabilizar o paciente com trauma? O que vocês pensam sobre isso? Devemos fazer isso numa situação de emergência, onde você está vendo claramente ali que o paciente está dispneico, às vezes ele está com o abdômen abaulado. A gente deve fazer essa estabilização do paciente com trauma ou não? A gente deve encaminhá-lo diretamente para a cirurgia, para o bloco cirúrgico, e o cirurgião que resolva o problema dele junto com o anestesista, né? O que vocês acham sobre isso? Então, vamos lá. A gente tem algoritmos na medicina veterinária que indicam para a gente como a gente tem que abordar esse paciente com trauma, né? Então, aqui num trauma abdominal, a gente tem algumas considerações para começar esse algoritmo. Então, é uma injúria, é um trauma penetrante? Então, é uma contusão, né, um trauma, aberto? Ou é um trauma fechado, contuso? Ou tem lesão, você vê, ou na palpação, ou você vê macroscopicamente uma lesão na parede abdominal. Então, a gente tem essas 3 situações. Se tiver uma injúria, um trauma penetrante, onde está penetrando a cavidade abdominal, a gente sim tem indicação de uma celeotomia exploratória, né? Caso tenha lesões na parede, a gente também tem indicação de uma celeotomia exploratória. Isso não quer dizer que é de forma imediata, né? Que a gente não deve lançar mão de outros recursos. Agora, se a gente tem um trauma contuso, que é um dos mais comuns, né, que acontece aí no nosso dia a dia, os animais serem atropelados e não chegarem com lesão externa, a não ser às vezes um hematoma, ou, né, uma lesão de escara, de atropelamento, onde teve uma ferida, um corte, alguma coisa nesse sentido, uma dilaceração. Mas fora isso, a gente tem, geralmente, os traumas contusos com a maior casuística aí no nosso dia a dia. Tendo esse paciente, qual é a nossa programação? É fazer uma radiografia ou uma ultrassonografia. A ultrassonografia e a radiografia dentro de um setor de emergência, eles são abreviados. Então, a gente fala que a gente faz aquela ultrassonografia abreviada, que são os FASTs, né? Que é o mais comum que a gente utiliza, mas também tem muitas vezes que há necessidade da radiografia. Fez a radiografia ou a ultrassonografia, tem descontinuidade da parede abdominal? Ele tem indicação de uma celeotomia exploratória. Tem presença de pneumoperitônio, né, de ar dentro dessa cavidade abdominal? Se ele não tem históricos de punções abdominais recentes, é preocupante, porque como que um ar foi parar lá dentro, a não ser de uma ruptura de uma víscera, né, como o estômago, né, o intestino. Então, tem indicação de celeotomia exploratória. Tem presença de fluido na cavidade. Isso é a maior preocupação. O pessoal vê um sangue dentro da cavidade abdominal e há um desespero coletivo, tá?
Então, tem presença de sangue na cavidade abdominal? Ok, vamos fazer uma abdominocentese ou até uma punção, né, de lavado diagnóstico. Como que é feito isso? Então, vai ser inserido lá nos 4 quadrantes, a gente vai fazer a coleta do sangue, verificar a quantidade, verificar se ele coagula ou não coagula, né? Se isso está indicando para a gente sinal de hemorragia ativa, né? Se indicou sinal de hemorragia ativa, nós vamos fazer uma terapia com fluidoterapia ou até sangue ou derivados, que daqui a pouco eu vou explicar melhor como que a gente realiza isso. Feito isso, o paciente vai estabilizar hemodinamicamente? Se ele estabilizou, nós vamos fazer o tratamento conservador. Se ele não estabilizou hemodinamicamente, aí sim ele tem indicação de uma celeotomia exploratória. Daqui a pouco eu vou aprofundar para vocês nesses critérios. Fez abdominocentese, encontrou um exudato, a gente suspeita de sepse, e aí tem indicação de uma celeotomia exploratória. Fez abdominocentese ou lavado peritoneal, tem um transsudato, a gente tem que investigar outras causas, né, do que está acontecendo com esse animal. Então, de uma forma geral, o que a gente recebe no dia a dia? Um paciente com trauma abdominal fechado, estável admissão. Então, vê como é imprescindível verificar aquela avaliação, fazer a avaliação primária desse paciente traumatizado, verificar o ABC, fazer a monitoração, aferir pressão. Então, assim, dentro de um setor de emergência é imprescindível essa etapa e não pular essa etapa porque o animal está com suspeita de um hemoabdômen, né? Uma hemorragia abdominal. Então, isso é imprescindível, tá? Então, o animal, vocês fizeram a avaliação, ele está estável a admissão, né? Então, quer dizer que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Uma pressão arterial sistólica do cão ao redor de 90 ou acima de 90 milímetros de mercúrio, no gato ao redor ou acima de 100 milímetros de mercúrio. Vou fazer o ultrassom e a radiografia abdominal, ou a radiografia abdominal, né? Às vezes, precisa dos dois. Tem descontinuidade da parede do abdômen, nós vamos indicar uma esterectomia exploratória. Tem pneumoteritônio, nós vamos indicar uma esterectomia exploratória. Tem líquido livre, nós vamos dar um passo a mais, tá vendo? Abdominocentese ou lavado peritoneal diagnóstico. Presença de hemorragia, nós vamos fazer a fluidoterapia ou sangue, uso da transfusão ou derivados, ou hemoderivados. Por quê? Porque esse paciente, após esse primeiro resgate volêmico, ele pode se estabilizar hemodinamicamente. Ou ele pode não se estabilizar, e aí ele vai para uma celeotomia exploratória. Tá? Se ele estabilizar, então a gente segue a setinha, ele vai para o tratamento conservador. Tá? É a mesma coisa, tem exudato, se o exudato a gente suspeita de sepse, nós vamos fazer uma celeotomia exploratória. Tem transsudato modificado, identificar outras causas. Se o serviço tiver condições, tiver uma tomografia, né, que esse animal está chegando numa clínica, no hospital que tem a tomografia, a indicação é de realizar uma tomografia. Por quê? Porque lá consegue ver se tem lesões em vísceras, né, ocas ou maciça. Se tiver em maciça, verificar, né, o animal está estável, então ele tem uma lesão num órgão parenquimatoso. De repente, esse órgão já parou, porque ele está estável, né? Então, parou o sangramento, parou a hemorragia, né? Então, a gente faz o tratamento conservador. Tem lesão numa víscera oca, aí sim tem indicação para uma esterectomia exploratória. Então, tá vendo que a gente tem muito mais passos a realizar com esse paciente do que simplesmente chegou, funcionou o abdômen, saiu sangue, levar para o bloco cirúrgico, para o centro cirúrgico, porque aquilo ali pode já ter parado, já ter cessado. Aquele sangramento já pode ter se resolvido, tá? Então, a gente tem os algoritmos bem definidos e eles devem ser seguidos dentro do setor de emergência. Os setores de emergências e terapia intensiva, eles só funcionam bem quando tem POPs, quando eles têm protocolos padrões para ser seguidos, e não pulando etapas e fazendo conforme critério
de cada um que esteja ali no setor no momento. Tá?